Existe o desejo de segurança. Esse desejo de segurança se nos torna compreensível quando nos defrontamos com um animal selvagem ou uma serpente, ou quando olhamos para ambos os lados antes de atravessar a rua. Mas não existe outra forma de segurança. Prestando atenção a isso, veremos que não existe, com efeito, outra forma de segurança. Você gostaria de estar bem seguro em companhia de sua esposa e filhos, em suas relações com o próximo? Se as tivesse, pois não as tem. Você pode ter pai e mãe, mas não está em relação com eles. Está completamente isolado. Não há segurança, segurança psicológica, em tempo algum, em nenhum nível, nem com ninguém. Essa é uma das coisas mais difíceis de perceber. Não há segurança psicológica nas relações com outra pessoa, porque esse outro é um ente humano igual a você. Entretanto, queremos essa segurança em nossas relações por meio do matrimônio, por meio de votos de felicidade e de tantos outros artifícios com que iludimos a nós mesmos e ao próximo. Esse é um fato óbvio e, assim, não requer análise. Nunca nos pomos em contato com essa insegurança. Tememos nos vermos totalmente inseguros. E requer-se muita inteligência para compreender a insegurança. Porque tão logo nos sentimos inseguros, tratamos de fugir. Ou, não encontrando a segurança em parte alguma, em coisa alguma, se torna o indivíduo desequilibrado, com tendências ao suicídio, um candidato ao hospício, ou ainda se torna extremamente religioso e devoto, o que redunda na mesma coisa, pois tudo isso são formas de desequilíbrio. O perceber, não intelectual ou verbalmente, não por determinação da vontade, o fato de que nenhuma segurança existe, requer que estejamos vivendo com a maior simplicidade, clareza e harmonia. Também a impossibilidade de encontrar segurança causa sofrimento. O homem vive em companhia do sofrimento há muito, muito tempo. Você sabe o que é o sofrimento. A perda de um ente amado, a perda de nosso prestígio, nossa posição, a não consecução de uma boa situação de vida, como outros a alcançaram. A falta de beleza nas feições, nos gestos, nas palavras. Nunca vemos a beleza do poente, de uma nuvem. Nunca sentimos a aragem noturna a nos acariciar o rosto. Não somos sensíveis e por isso vivemos dessa maneira a cultivar o sofrimento, sem nunca entrarmos em contato com ele. Temos ideias a seu respeito, o chamamos de karma, uma coisa ligada ao passado com consequência disso ou daquilo. Falar em karma é o cúmulo da ignorância, pois toda causa pode ser alterada imediatamente. Toda causa e seu efeito podem ser despedaçados. Estar sempre a dizer, eu sou infeliz porque fiz algo no passado, é uma enorme infantilidade. Porque causa e efeito estão intimamente ligados entre si. O que foi causa se torna efeito e este, por sua vez, se torna causa. Essa cadeia pode se quebrar. E para quebrá-la, precisamos entrar em contato com ela, em vez de ficarmos a viver só de palavras. A terminação do sofrimento é possível. Não pergunte se eu terminei com o sofrimento. Isso não tem importância nenhuma. Não importa se alguém o fez ou não fez. O relevante é isso, que está em sofrimento. Não importa por que razão, por que causa, o fato é que vive em conflito, desditoso, ansioso e desesperado. Você. Averiguar se pode pôr fim a esse estado é mais importante do que saber se alguém o conseguiu. Se eu digo que sim, que terminei com o meu sofrimento, isso é sem importância. Se digo não, isso também nada importa. O que tem importância é a sua vida, como a vive.
Há também o sofrimento profundo, que não é meramente da raça ou da família, porém do homem, que já viveu 2 milhões de anos de infinita aflição, agonia e desespero. E há o sofrimento da solidão. Não sei se alguma vez sentiu solidão, ou percebesse subitamente que não se está com relação com ninguém. Um percebimento não intelectual, porém real, de uma coisa tão concreta como esse microfone, e que faz o indivíduo se sentir isolado de tudo. O pensamento e as emoções como que bloqueados, nos vemos fechados por todos os lados e sem a possibilidade de apelar para ninguém. Os deuses, os anjos, sumiram-se através das nuvens. E quando estas se dissipam, vemos que eles também se dissolveram. Se vê em completa solidão. Não estou dizendo que estar só. Estar só tem um significado inteiramente diferente. Tem beleza. Estar só significa uma coisa muito diferente. Você precisa estar só. Quando o homem se liberta da estrutura social, da inveja, da avidez, da ambição, da arrogância, do sucesso, da posição, quando de tudo isso se liberta, está então completamente só. E isso é uma coisa muito diferente. Há então uma grande beleza, o sentimento de uma grande energia. A solidão não é isso. É o sentimento de estar completamente isolado de tudo. Não sei se já a conheceu. Quanto mais desperto você se acha, quanto mais indaga, procura e exige, tanto mais assente. Nas profundezas da consciência, em todos os níveis, você se vê completamente isolado. E essa é uma das coisas mais tristes. Nos vermos todos enredados nesse tremendo sentimento de solidão, com sua potente energia, e não sermos capazes de transcendê-lo. Esse sentimento tem vitalidade, força, pertinácia, fealdade, e dele fugimos de todas as maneiras possíveis. Se somos indivíduos muito talentosos, escrevemos volumes a respeito dessa solidão e a deixamos de lado. Ou tratamos de nos divertir para não termos contato com ela. E assim ela continua existente, emboscada como um câncer, a aguardar a oportunidade de declarar-se. É necessário entrarmos em contato com a solidão, não verbalmente, porém realmente. Essa solidão é também uma forma de morte. Como dissemos, morre-se não só quando a vida chega a seu fim, mas também quando não encontramos a solução, a saída que procuramos. Esta é também uma forma de morte. Ver-se perpetuamente trancado na prisão do próprio egocentrismo. Quando você vê acorrentado a seus pensamentos, a sua agonia, as suas superstições, a mortal rotina do hábito e da indolência, isso é também morte, e não apenas o findar-se do corpo. Precisamos averiguar como terminar todo esse sofrer, mas não por meio da reencarnação. Que importa, meu amigo, se você vai viver uma próxima vida? Você não sabe o que é essa vida. Aflição, desespero, ansiedade, breves alegrias, um pouco de afeição, apetites sexuais, confusão e batalha infinita, conflito. Eis a sua vida diária. Você dirá, eu vou levar essa vida para a minha próxima existência. E fica à espera da morte. Você crê em tudo isso. Portanto, inventa a evolução psicológica da alma, lenta, contínua e gradualmente. Espera ficar livre do sofrimento, da dor, da agonia, da ansiedade. Inventa o tempo para se livrar do sofrimento, ou vai render devoção ao sofrimento numa igreja. Você se torna, pois, necessário nos encontrarmos com a morte,
ter contato com ela. Assim como temos contato com aquela árvore, com o pôr do sol, a beleza de um rosto, com a sordidez, a pretensão e vulgaridade da mente humana. Você tende a entrar em contato com a morte, não como destruição do corpo, dessa máquina que se gasta e para. Isso é compreensível. A duração do organismo pode se prolongar. Os cientistas estão investigando a possibilidade de prolongá-la por mais uns 50 anos. Mais 50 anos de atividades egocêntricas e brutais, de ambição, de competição, de luta para alcançar uma posição, prestígio e poder, de avidez, de inveja, e sem nunca termos contato com a morte. Você sabe o que significa entrar em contato com a morte e morrer sem discussão? Porque a morte, quando chega, não discute. Encontrar-se com ela significa morrer todos os dias para as agonias, para a solidão, as relações a que estamos apegados. Você tem de morrer para o seu pensamento, para os seus hábitos, para a sua mulher, a fim de que possa vê-la de maneira nova. Morrer para a sua sociedade, para ser um ente humano novo, vigoroso e juvenil, e poder então compreendê-la. Mas não podemos nos encontrar com a morte, senão morrermos psicologicamente todos os dias. Só quando morremos existe amor. A mente que se vê amedrontada não tem amor. Terá hábitos, compaixão, poderá se forçar a ser bondosa e a mostrar superficial consideração com os outros, mas o medo gera sofrimento. E o sofrimento é tempo na forma de pensamento. Assim, terminar o sofrimento é entrar em contato com a morte enquanto você é vivo. É morrer para o seu nome, para a sua casa, para suas posses, para os seus motivos, de modo que seja sempre vigoroso, jovem, lúcido e possa ver as coisas como são, sem nenhuma desfiguração. Eis o que acontecerá ao morrer. Mas nós limitamos a morte ao fenômeno físico. Bem sabemos, lógica e samente, que o organismo terá um fim. Por isso inventamos essa vida que vivemos, de diária agonia, diária insensibilidade, diária acumulação de problemas e de estupidez. Essa vida, pretendemos levá-la conosco. Isto é, isso que chamamos alma, essa coisa que consideramos sacratíssima, parte da divindade, mas que é apenas parte do seu pensamento e nenhuma relação tem com a divindade. É a sua vida. Temos de viver cada dia morrer, porque é por meio da morte que entramos em contato com a vida. Você tem de estar em contato com sua vida cotidiana e não com uma certa vida sublime que nada significa. Está em contato com cada movimento do seu pensamento, cada palavra, cada sentimento, com a agonia, o desespero, a solidão, os temores e pesares de todos os dias, para que sua mente seja bem sensível. E não pode ela ser sensível se está transportando a carga do passado. Só quando a mente sabe morrer para si própria, existe o amor. E o amor é muito simples. Só ele traz harmonia à vida, pois nenhum argumento intelectual, nenhuma filosofia, nenhum livro sagrado ou profano pode trazê-la. A mente que compreendeu tudo aquilo, que por tudo aquilo passou e tudo enfrenta a cada minuto do dia, só essa mente pode conhecer o amor. E quando há amor, tudo o que se faz é virtude, bondade e beleza. Nessa tarde, pretendo considerar uma coisa a respeito da qual já deve ter ouvido falar, ou talvez mesmo já a tenha praticado e nela penetrado profundamente. Trata-se da questão da meditação.
Desejo explorar o mais possível esse vasto domínio, investigar o pleno significado daquela palavra extraordinária. Mas antes disso, temos de compreender não só a palavra beleza, mas também esse termo genérico que se chama amor. Na vida da maioria de nós, há tão pouca beleza e tão pouco amor. Vemos coisas como árvores e sordidez, e pobreza e fome. Vemos a fealdade, a estreiteza, a vulgaridade de nossa própria vida. A batalha que se trava num limitado setor de nossa mente. E desconhecemos inteiramente a profundeza e a vastidão do amor. Conhecemos a comiseração. Às vezes nos tornamos cônscios de uma grande e desinteressada afeição por outra pessoa. Conhecemos também a generosidade, a bondade, a cortesia. Mas essas palavras não abrangem todo o significado da palavra amor. As práticas que iremos considerar, as virtudes que incessantemente procuramos cultivar e praticar, e as reformas sociais e as opiniões e características dos indivíduos considerados santos. Todas essas coisas e pessoas carecem dessa virtude essencial que se chama amor. Sem ele, a vida nenhuma significação tem e é quase sem importância. Nessa tarde, pois, iremos examinar a questão do amor e da meditação. Não vamos nos satisfazer com meras palavras. As palavras são úteis apenas para a comunicação. Têm elas um certo e preciso significado. Quando fazemos uso de palavras que tanto vocês como eu entendemos, não digo em seu total significado lógico e dialético, palavras cuja significação entendemos mais ou menos. E desejo também sugerir que, ao mesmo tempo que estivermos examinando juntos, e isso significa compartilhar essa matéria, esse importante problema do amor e da meditação, aprendamos a arte de escutar. Ouvimos diversos barulhos, como o daqueles corvos. Ouvimos o que diz o orador, as palavras por ele proferidas. Mas ouvir não é escutar. O escutar requer não só a comunicação verbal, mas também que não haja concordar ou discordar. Só se requer o ato de escutar, sem cada um traduzir em seu vocabulário particular o que se está ouvindo, sem o comparar com alguma tradição ou com o que disse outra pessoa. Isso impede o ato de escutar. O ato de escutar está sempre no presente e se traduz o que escuta segundo o seu próprio entender, sua própria tradição, sua própria cultura. Se atém, com isso impede o escutar. No escutar se inicia um movimento extraordinário. Escuta-se não só o orador, mas também todas as coisas. Os corvos, o ônibus, a aragem entre as folhas. É um ato total e não um ato fragmentário. E se fôssemos capazes de assim escutar no decorrer de toda a vida, e não apenas de alguns minutos, escutar cada som, e não apenas o de uma voz familiar, escutar cada movimento do pensamento, a vida se tornaria um ato infinito de aprender. Como vamos examinar juntamente, participar nessa questão do amor e da meditação, não devemos escutar só as palavras, porém, muito mais do que palavras. Escutar não só a superfície, porém abaixo da superfície. O amor, por sua própria natureza, é cooperação. Só conhecemos uma espécie de cooperação. A cooperação por interesse na recompensa ou medo de punição, que quer dizer cooperação por necessidade. Só essa espécie de cooperação conhecemos.
A cooperação consiste em trabalhar em conjunto visando a um certo resultado. Essa só se efetua pelo desejo de ganho ou medo de perda, em obediência à autoridade. Autoridade representada por um ideal, pela tirania de uma pessoa, por um certo modelo e etc. Tal é a cooperação que conhecemos. Se você observar, verá que, quer no escritório, quer em qualquer parte onde vários indivíduos têm de trabalhar juntos, há sempre essa cooperação determinada pela ideia de recompensa e punição ou pela necessidade. Tal cooperação é, em verdade, muito primitiva e não é cooperação absolutamente. Devemos cooperar, pois, do contrário, não podemos existir. Não há sociedade, não há estado de relação sem cooperação. E é isso que está acontecendo nesse país. Não existe cooperação. Cada grupo, cada parte da nação só pensa em si. E essa fragmentação com que estamos bem familiarizados, ou seja, o tribalismo ou nacionalismo, é de certo um estado de não cooperação e, portanto, de desintegração, destruição e deterioração. Só se pode viver quando há cooperação e trabalho em conjunto. É possível trabalharmos juntos, sem medo de punição, sem esperança de recompensa, sob nenhuma compulsão? Me parece que, pela própria natureza e significado da palavra, a verdadeira cooperação só existe quando há afeição, quando há amor. Ela cessa no momento em que há interesses para proteger, em que há atividades tribais por parte de uma mente vulgar, condicionada por determinada língua, por determinado país, determinada facção. E assim a maioria de nós que tanto falamos de cooperação, somos gente muito primitiva, porquanto essa cooperação se baseia no medo, na necessidade, no desejo de ganho e na dor. E me parece que a verdadeira cooperação, o trabalho em conjunto, exige grande soma de afeição, uma boa porção dessa palavra genérica que temos tanto medo de empregar, amor. Vamos, pois, investigar e descobrir por nós mesmos o estado da mente que conhece o significado e a natureza daquela palavra. Porque só esse conhecimento pode libertar o homem, só ele pode operar a completa mutação. Esse sentimento de afeição, esse amor, essa capacidade não é cultivável, não pode ser produzida. Deve ser tão natural como respirar, tão plena de alegria e de deleite como o pôr do sol. E para essa exploração, será necessário investigar a questão do espaço e do objeto contido no espaço. Quando empregamos a palavra espaço, entendemos um estado contínuo, com objeto ou sem ele. Eu vou me estender um pouco mais sobre essa questão do espaço, pois, como vamos ver o que é a verdadeira meditação, temos de compreender aquela outra questão. Só conhecemos o espaço por causa do objeto que nele existe. Só conhecemos o espaço por causa das quatro paredes de uma sala. Há espaço por causa do objeto que chamamos árvore. A árvore cria o espaço que a circunda. Há espaço, um intervalo, uma distância entre vocês e o orador. Há espaço como intervalo de tempo, um espaço entre dois pontos, o observador e a coisa observada que cria o espaço. Esse espaço todos conhecemos. Espaço é também um intervalo entre dois pensamentos. É também o estado da mente em que existem o pensador e o pensamento. Como vimos, só conhecemos o espaço por causa do objeto nele contido. Há espaço por causa do orador, considerado como objeto, o espaço que o cerca. Só esse espaço conhecemos. Sempre
o objeto, sempre o observador, e por causa do objeto e do observador, existe espaço. Dentro desse espaço se verificam todas as comunicações e todos os movimentos do desejo. Enquanto só existir espaço criado pelo objeto, a mente humana será sempre escrava. Nunca será livre porque, sendo só o objeto que cria o espaço, ela tem de viver dentro desse espaço criado pelo objeto ou pelo pensador e, portanto, nunca será livre. Só quando existe espaço sem objeto, sem o pensador, há liberdade. Isso requer um profundo exame e compreensão. Necessitamos de espaço. Espaço na mente e espaço no coração. Do contrário, ficamos fechados e sem liberdade. Mas se o espaço existe no coração e na mente, só é criado pelo pensador ou pelo objeto, então a mente permanece vulgar, estreita, por mais erudita e sutil e lógica que seja. Não sei se já observou uma cadeira numa sala. É a cadeira que cria o espaço, também criado pelas quatro paredes da sala. Dentro desse espaço, vivemos. E no espaço criado pelo pensamento ou pelo objeto, vivemos numa luta incessante. Mudamos os móveis de lugar, ampliamos a sala por meio de drogas e etc. Ampliamos e elevamos a nossa sensibilidade, mas continuamos a viver no espaço criado pelo pensamento. E vivendo a maioria de nós dessa maneira, todo movimento é sempre de um objeto para outro, dentro do espaço criado por ambos os objetos. Portanto, nunca temos liberdade, e sem liberdade não há amor. Essa nossa investigação, que é meditação, visa descobrir, a encontrar aquele espaço não criado pelo pensamento, nem pelo pensador, nem pelo objeto. Eu espero que esteja mais ou menos claro o que eu estou dizendo. Para esse descobrimento se necessita de amor. Empregando essa palavra, eu gostaria de saber se ela desperta em vocês a consciência de uma vastidão em que não há observador a olhar esse espaço. Quer dizer, só pode haver espaço quando há silêncio. E só há silêncio quando há amor. Temos, pois, de examinar esse processo do silêncio. Em primeiro lugar, o homem que deliberadamente se senta para meditar, assume uma certa postura e se põe a meditar. Nunca terá a liberdade necessária para encontrar essa coisa extraordinária que é o silêncio. E já te digo por quê. Só tem consciência da respiração quando seus pulmões estão opressos por motivo de um forte resfriado, por exemplo. De contrário, nenhuma consciência tem do respirar. Sentar-se deliberadamente para meditar é forçar a mente a funcionar segundo um padrão estabelecido pelo próprio indivíduo ou por outro, a fim de alcançar um estado de silêncio, obter um pouco de paz de espírito. O ato deliberado de meditação é um ato de barulho, sendo esse barulho controlado conforme a característica, a idiosincrasia ou tendência criada pelo processo hipnótico dessa meditação. Portanto, a observância de um dado método de meditação é uma coisa mortal e destrutiva. Não importa se você mesmo o inventou ou se os antigos o inventaram e aprimoraram para, com seu emprego, meditar, alcançar um certo estado chamado silêncio. Afinal, não é silêncio. Porém, o resultado de um ato deliberado de silenciar a mente e fazê-la ingressar num certo espaço chamado silêncio. Isso só pode tornar a mente cada vez mais estreita.
Se observar o processo da chamada meditação, verá que ela é uma forma de fuga da realidade. E a realidade é o viver de cada dia, e não a fuga para um certo estado de misticismo que espera alcançar pelo forçar, pelo controlar, pela repetição de palavras, pela concentração num quadro, numa imagem ou num símbolo. Afinal de contas, um método só serve para exercitar a mente, para funcionar numa certa direção. Tal prática gera a auto-hipnose. O indivíduo tem visões, sensações de toda ordem e, portanto, gradualmente, ele o habilita a fugir da vida. Assim, existe uma distância entre o viver e a busca da meditação. O viver é real. Lutas, ciúmes, ânsias, desesperos, uma monstruosa competição, brutalidade, etc. Tudo isso é real. A outra coisa é uma fuga fantástica através da auto-hipnose, da verbalização, para um estado absolutamente real. E quanto mais observa o padrão, tanto mais pensa o indivíduo está alcançando seus alvos. O que de fato está alcançando é o desequilíbrio, a contradição entre o viver, a realidade e a ficção. Torna-se, pois, necessário compreender esse processo e abandonar completamente tal prática da meditação. Sei que isso é completamente contrário às suas tendências, porquanto foi assim que aprendeu a meditar. Veja o que isso implica. Quando pratica a meditação, tenta se concentrar num objeto, numa ideia, numa visão ou imagem, e, portanto, trata de repelir toda a intrusão. Nesse esforço se consome toda a energia de que necessita para achar essa coisa extraordinária chamada silêncio. Sua mente tende a fugir e passa anos e anos forçando a mente a se concentrar numa coisa em que não tem nenhum interesse. Observe isso, senhores. A concentração, pois, como habitualmente praticada, torna a mente mais e mais embotada, mais e mais insensível, porque cria um conflito interminável. E a mente em conflito é insensível. E necessitamos da sensibilidade do mais alto grau, ou seja, de inteligência, para descobrir, para encontrar essa coisa chamada silêncio. Também, para a maioria das pessoas, meditação é absorção. Não sei se já observou uma criança, um menino entretido com seu brinquedo. A criança se absorve inteiramente no brinquedo. Fica completamente concentrada e dele possuída. Esquece-se de suas traquinadas. Não faz travessuras, não há insubordinações. Ela fica sentada, muito quieta, horas e horas, a se entreter com um brinquedo até quebrá-lo. Depois quer um brinquedo novo. Em geral, nós somos assim. Queremos nos absorver em alguma coisa, nos absorver na imagem que criamos, na imagem fornecida por nossa tradição, por nossa excentricidade, nossa tendência, nossa devoção. E em tudo isso, nós absorvemos e chamamos de meditação. Isso, de certo, não é meditação. É pura projeção da mente. E essa projeção te absorve o pensar. Não quer saber se essa imagem, se esse símbolo, essa visão é por você mesmo projetada. Você a crê ser real. Meditação, pois, nem é concentração, nem absorção pela imagem ou símbolo, nem é oração. Você sabe o que é a oração? Uma repetição interminável de palavras. Quanto mais rapidamente pronunciadas, melhor. Ou sentado à frente de um quadro ou imagem esculpida pela mente ou pela mão, você fica a repetir interminavelmente palavras, palavras e palavras.
tal repetição interminável de palavras, quanto mais rapidamente tem o fim de embotá-la, hipnotizá-la com palavras, significativas ou não tem realidade nenhuma. Se ficar a repetir durante algum tempo a palavra Coca-Cola, isso terá o mesmo efeito que os seus hinos ou versos sagrados, ou as litânias latinas. E prosseguimos fazendo isso, a rezar, a nos absorver numa imagem que nós mesmos criamos, numa visão, na concentração. Isso, em geral, se chama meditação. Há várias escolas que recomendam. Fixe a atenção no dedão do pé. Observe seus movimentos e segue as distrações e volte ao dedão. Há vários métodos, sistemas e ideias sobre o meditar e como meditar. E como dissemos, o homem que deliberadamente se sente imóvel ou pratica a meditação está tão distante da realidade como aquele que nenhuma ideia tem sobre o viver. O que nos interessa é o viver. Nossa atividade diária, nossa vida de cada dia, nossos desesperos, nossas agonias, a brutalidade da vida, a sua crueldade. Se isso não mudar, o que quer que faça nunca descobrirá o que é real. Aí, portanto, é que se deve começar. Aí se deve encontrar a beleza, a extraordinária delicadeza da existência. E a chamada meditação redunda em distração, fuga à realidade. Efetuar uma mutação total, uma total revolução na vida diária, eis a função da meditação. Não consiste ela em se sentar a meditar para depois agir, porém em viver, em compreender, em estar o indivíduo cônscio de todos os seus atos, palavras e gestos, de sua maneira de falar, enfim, de toda a sua existência de cada dia. Isso é que é meditação. É observar a aranha, a teia que constrói, a perfeição, a cor, a beleza, a delicadeza de seu trabalho. Observar simplesmente. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divagar. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divagar. Acompanhe suas divagações, não as rejeite, não as chame distrações, forçando a observar a aranha. Vá no encalço da distração. Verá sim que não existe distração de espécie alguma. Porém, tão só um estado de contínuo percebimento de tudo. Verá então, nesse percebimento, que há sempre o observador, a entidade que percebe, a entidade que diz, devo praticar o percebimento, devo observar, quero aprender, quero me tornar mais sensível. Isso é, nesse percebimento, há escolha. Quer dizer, é como resultado de escolha que me ponho a observar a aranha, que digo, isso é bom, isso é mal, isso é correto e isso é errado. Portanto, para a maioria de nós, o percebimento resulta de escolha. Se investigar isso muito profundamente, verá que pode olhar, pode observar, perceber sem nenhuma escolha. Pode observar aquela árvore, observar o pôr do sol de maneira completa, sem nenhuma palavra, sem nenhum pensamento. Mas isso não significa estar dormindo. Estar plenamente desperto a observar. Aliás, não há vocês como observador, porém um estado integral de observação do poente. Como já dissemos, uma pessoa só se torna cônscia de sua respiração quando algo a está impedindo. Só percebe que está respirando com dificuldade quando tem um resfriado. De contrário, não tem consciência de sua respiração. Nesse momento em que aí você se acha sentado, não está cônscio de que você, como uma certa entidade, está respirando. É um processo natural.
Assim também é a meditação, um processo natural, e não um ato deliberado. Quando se torna ato deliberado, há então a entidade que escolhe, o sensor. Essa entidade permanece. Mas no observar desse sensor, daquela árvore, daquele rosto, no observar do seu pensamento, é só quando quer negar, reprimir ou alterar tal pensamento. É só então que se torna existente o observador. Mas se fica simplesmente a observar, sem nenhuma interferência, não há observador. E tem assim imediatamente espaço. Eu espero que esteja seguindo, não verbalmente, porém de maneira real, pois nesse momento estamos participando, todos juntos num ato de meditação, compreendendo o que é meditação e acompanhando o seu movimento. E enquanto houver um sensor, uma entidade a traduzir o que vê, por meio de seu condicionamento que é passado, enquanto houver interpretação do que observa, do que vê, do que escuta, haverá necessariamente o centro, o objeto que cria espaço em torno de si e, portanto, uma dualidade. E uma vez estabelecida a dualidade, está declarado o conflito. Mas se ficar a observar simplesmente, verá que existe um espaço sem o objeto. É tão simples isso. Mas como não gostamos da simplicidade, preferimos tornar a coisa complicada. E só uma mente muito simples pode ver com clareza, pode escutar integralmente e pode perceber sem escolha.